O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, falou sobre o projeto de lei da anistia, que está travado na Câmara dos Deputados. Assunto para a repórter Janaína Camelo. A gente continua em Brasília. O ministro concorda com o perdão judicial e o que ele diz sobre o tamanho das penas aplicadas. Bem-vinda, Janaína. Bom trabalho. Oi, Thiago, muito boa noite para você, bom trabalho também, boa noite a todos. Pois é, o ministro Gilmar Mendes, ele disse assim, que é necessário analisar caso a caso daqueles que já foram punidos por participação nos ataques do 8 de janeiro. Porque a gente sabe, né, Thiago, que os julgamentos, as sentenças dos condenados têm sido feitas ali no STF em bloco. Não há uma individualização da condição ali daquele acusado, né, de como ele agiu ali na participação do 8 de janeiro numa tentativa de golpe de Estado. Então, o ministro disse que se houver uma individualização, assim, da conduta desse acusado, há a possibilidade de uma progressão de pena mais rápida. Ele não fala sobre a revisão das penas já fixadas. Ele fala sobre essa progressão, da possibilidade da progressão da pena mais rápida e cita, por exemplo, o caso da própria cabeleireira Débora dos Santos, que ficou conhecida ali por ter pichado com batom a Estátua da Justiça. E aí ele fala, no caso dela, mãe de duas crianças pequenas que precisam dos cuidados da mãe, então já teria ali o direito a uma prisão domiciliar. O ministro, ele fez esse comentário em uma entrevista que ele concedeu hoje à Globo News, e aí ele foi questionado sobre o projeto de lei da anistia, e ele disse que perdoar criminalmente aqueles que participaram de ataques às sedes dos três poderes ou de uma tentativa de golpe de Estado, nas palavras dele, Thiago, seria uma consagração da impunidade, e diz que não faz sentido nenhum discutir a anistia. E aí ele fala a seguinte frase, abre aspas, estivemos muito perto de um golpe de Estado, uma tragédia política, isso é extremamente grave, fecha aspas, e disse que tanto o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, têm consciência dessa gravidade. Tiago. É isso, então, a discussão, o ministro Gilmar Mendes, que é o decano da corte, falando sobre a anistia e as penas aplicadas pelos responsáveis pelo 8 de janeiro. Bom trabalho para você, Janaína. Vou chamar mais uma vez nossos comentaristas. Começo por você agora, Cássio. Em relação a essa fala do ministro Gilmar Mendes, é uma fala correta, dizendo que não tem sentido discutir a anistia, mas talvez debater sobre as penas aplicadas e talvez também lá na frente, né, tem essa discussão, o próprio ministro Luiz Fux recentemente andou divergindo dos outros ministros da corte. Tiago, a gente tem que dividir a fala do ministro Gilmar num aspecto político e num aspecto jurídico. No aspecto político, eu a considero incorreta, uma vez que nós temos tripartição de poderes no Brasil. E ao Judiciário compete falar nos autos, especialmente ao Supremo Tribunal Federal, compete tutelar a constitucionalidade. Então, se eventualmente aprovado este projeto, e caso ele seja objeto de alguma discussão jurídica, essa discussão baterá às portas do Supremo. E nós já temos, pelo menos, um indicativo de posicionamento de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que eu acho incorreto. Sob o ponto de vista jurídico, o Supremo e o ministro Gilmar, decano da Corte, faz quase que uma defesa das decisões proferidas até aqui. Nós sabemos, olhando para os tipos penais até então em discussão, que há elementos suficientes para que os réus até aqui sejam condenados. Contudo, também é indiscutível que há um excesso em relação às penas, especialmente quando nós comparamos estas condenações com condenações de outros tantos crimes graves julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Gilmar, como outros ministros do Supremo já o fizeram, defende, através da imprensa, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Óbvio, isso ainda vai ser discutido, essa quantidade de penas ainda será discutida, mas é fato que esta discussão preocupa o Supremo Tribunal Federal. Desde o Cássio fala, né, que os ministros só deveriam se pronunciar nos autos, mas a gente vive uma outra era, né, uma era em que eles se pronunciam, participam de eventos, enfim. Mas, de qualquer forma, as falas dele têm efeitos políticos, né, e lá no Congresso Nacional, concorda?
Concordo, a gente vive mais ou menos dos anos 90 para cá o que alguns autores da ciência política chamam de supremocracia, né? O Supremo acabou ganhando muita notoriedade, muito destaque. Eu não vou dar uma aula aqui de mídia, mas isso começou com os Estados Unidos, no caso do O.J. Simpson, e a gente meio que importou esse comportamento aqui, mas eu concordo com a Cássio, os juízes deveriam se manifestar somente pelos autos. Infelizmente não é o que a gente vive, com a questão das redes sociais, a tendência é isso aumentar cada vez mais, e aí obviamente cada declaração dos ministros vai influenciar tanto no comportamento da sociedade quanto do Congresso Nacional, mas não deveria ser assim.